Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, é uma alegria reencontrá-los neste dia que o Senhor fez para nós. E como de costume, meditaremos hoje a palavra de Deus que está contida no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem central neste evangelho que o Senhor nos apresenta neste dia é seguir Jesus mesmo sem garantias. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, neste trecho, Jesus está sendo seguido por multidões. E isso, de fato, parece bom. Mas ele sabe que nem todos aqueles que o seguem pelas razões certas. Dois homens se apresentam aqui dispostos a segui-lo, mas recebem respostas desconcertantes de Jesus. O primeiro é um mestre da lei. Ele está bastante animado, diz que seguirá Jesus para onde quer que vá. Mas Jesus responde a ele falando da sua pobreza e instabilidade. Jesus diz assim para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, meus irmãos, segui-lo exige renúncia, exige também entrega, exige também a desinstalação, desconforto, enfim. O segundo homem quer enterrar o pai antes de seguir Jesus. Talvez até o pai dele nem estivesse morto ainda. Era apenas uma metáfora utilizada como modo de dizer: deixa eu cuidar da minha vida primeiro e depois eu te sigo. Mas Jesus responde com firmeza e autoridade: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eis aqui, meus irmãos, uma provocação radical sobre as nossas prioridades. Seguir Jesus, a gente sabe que é algo maravilhoso, mas ele nunca prometeu conforto ou segurança humana. Muito pelo contrário, ele prometeu cruz, renúncia e um amor incondicional para conosco. E é isso que transforma tudo. É isso que vai ressignificar o seguimento ao nosso Senhor. Quantas vezes nós dizemos a Jesus: Jesus, eu te seguirei, mas colocamos as nossas condicionantes. Eu te seguirei quando eu resolver a minha vida. Eu te seguirei, Senhor, depois que eu tiver tempo, depois que eu tiver estabilidade. Eu te seguirei, Senhor, mas depende disto ou depende daquilo. E Jesus vem nos responder hoje com aquela mesma firmeza com que ele fez outrora: segue-me agora, mesmo sem eu lhe dar garantias, mesmo sem saber aonde vais dormir, mesmo diante de tantas incertezas humanas. Segue-me e apenas confie. Meus irmãos, Jesus quer seguidores de coração inteiro, não de meio termo. Ele quer que a nossa fé esteja nele e não nas nossas condicionantes. Porque quando a gente segue com a fé verdadeira, nós descobrimos que ele é o nosso descanso. Mesmo sem
que tenhamos aonde reclinar nossas cabeças. Ele é o nosso descanso. Seguir Jesus, meus irmãos, é deixar que Ele nos conduza, mesmo quando tudo à nossa volta parece instável. É dizer assim: Senhor, eu confio mais na Tua presença do que no meu plano. Quantas vezes eu me entreguei aos meus planos. E hoje Jesus passa por nós como Ele o fez naquela praia da Galileia. E Ele olha nos nossos olhos e diz apenas para cada um de nós: segue-me. E esse seguimento, Ele não vai nos explicar tudo. Ele não dá um mapa, Ele não dá um GPS, Ele não dá garantias, Ele apenas nos convida. E quem responde com fé vive o maior de todos os milagres, uma vida cheia da presença dEle. Eu te convido agora, meu irmão, a rezar assim. Peçamos ao Senhor Jesus: Senhor, dai-nos um coração livre para Te seguir. Liberta-nos, Senhor, das nossas falsas seguranças, dos nossos apegos, que muitas vezes nos prendem e nos afastam de Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar verdadeiramente mais na Tua promessa do que nos nossos confortos neste mundo. Que possamos dizer agora, Senhor: eu quero Te seguir hoje, sem nenhuma condição. Não importa para onde o Senhor me mande, não me importe para onde o Senhor queira, o que o Senhor queira que eu faça. Eu apenas quero Te seguir, Senhor, sem nenhuma condicionante. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, um santo dia e uma abençoada semana para todos.